E é hora de falar de assunto sério aqui no Ver Mais. O Brasil registra anualmente cerca de 1 milhão de abortos induzidos e 1 em cada 5 mulheres já adotou essa prática. O abortamento clandestino constitui a 5ª causa da morte materna no país. Esses dados são do Ministério da Saúde, agora de 2014. Só para traçar um comparativo, em 2001, no Brasil, foram registradas mais de 9 mortes de mulheres por abortamento para cada 100 mil nascidos vivos. No ano de 2013, ou seja, em 12 anos, o Sistema Único de Saúde internou mais de 243 mil mulheres para fazerem curetagem pós-abortamento clandestino. O aborto, como tabu ou como direito da mulher, é um dos temas mais polêmicos a ser discutido. A mulher tem o direito de interromper uma gravidez indesejada? O que aconteceu quando ela não estava esperando? Quando ela não queria esse bebê? Em que casos a lei assegura o aborto induzido, hein? Se o aborto for descriminalizado, estaria o Estado diminuindo as mortes por abortos clandestinos e assegurando a vida dessas mulheres? Ou não? Será que estaríamos assim sendo coniventes com o atentado à vida e, consequentemente, a morte de milhares de fetos e bebês em todo o país? Esse é o tema do nosso Cartas na Mesa de hoje. Para debater esse assunto, eu recebo aqui a minha querida Rosane Magali Martins, advogada e também escritora, a jornalista, a Mileide Silva, o advogado Dr. Honório Nicolatti e também o nosso Dr. Belarmino José da Silva, que é ginecologista, obstetra e sócio do Ver Mais. Aliás, o Dr. Honório também é sócio do Ver Mais. Né? Não é isso? Daqui a pouco eles vão começar a ganhar aqui também. Somos uma família. Sejam bem-vindos, querido. Obrigada pela presença de vocês. É muito difícil a gente falar de aborto por ser um tema tão polêmico. Mas para ilustrar primeiro já para quem está em casa, eu gostaria de perguntar para o Dr. Belarmino o seguinte: quando que aquele embrião tem vida? A partir de que momento, para a medicina, aquele grãozinho que está lá dentro tem vida? Quando começa a existir vida ali? Ótimo. Bom, boa tarde a quem está em casa, quem vai compartilhar conosco aqui do nosso bate-papo. Eu vou pedir ajuda aqui, sorriso, para tentar mostrar a partir de que momento, respondendo a pergunta da Cíntia, a partir do momento em que ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide, há uma sucessão de multiplicação celular vindo a formar um embrião. Mas a fecundação já caracteriza a vida. Essa multiplicação, ela se dá através de irrigação sanguínea, fazendo com que, então, o grupo celular passe a se chamar embrião. E aí, dando continuidade aqui, sorriso, só para mostrar, esse embrião, ele caminha do ovário, passa pela trompa e se abriga dentro do útero. Aqui é um embrião de 6 semanas. Ele já tem a parte neurológica formada, os membros. O bebê, ele não está maduro, mas ele está em estágio de formação. E aqui, brincando com os colegas antes do início, eu trouxe o nosso bebê Ver Mais, que já é bem conhecido de quem nos assiste. O embrião, ele não é um feto ainda, ele só vai ser feto acima de 12 semanas, com 12 semanas, e ele já tem todo o sistema neurológico. Não, mas ele já é uma mini pessoa. Exatamente, ele não é maduro, mas ele já está desenvolvido, tá? Ele vai precisar desenvolver, mas precisa dos acabamentos, mas a estrutura toda já está feita. No momento da fecundação já se considera para a medicina que é vida. E se você, só para fazer uma adenda, e tem 3 situações importantes a gente colocar aqui. O que é o abortamento? Gestação interrompida antes de 20 semanas. Trabalho de parto prematuro entre 20 e 37 semanas. E o natimorto é aquele feto que vem a nascer após 37 semanas. Sem vida. E sem vida. Aí ele é natimorto. Eu acho que com isso já dá para explanar e podemos pôr na roda. Há quem ache que o aborto é um direito da mulher, há quem não ache. E eu queria ouvir as 2 mulheres lindas que estão aqui comigo sobre esse assunto que é tão polêmico. Depois a gente vai falar em questão legal, doutor. Qual o teu posicionamento em relação a isso, Rosane? A mulher tem direito de interromper uma gravidez que não foi planejada, que não estava nos planos naquele momento? Eu não falo por mim, eu falo por um coletivo, o coletivo feminista Casa da Mãe Joana. A gente discute muito esse tema, principalmente do domínio das pessoas que querem ter sobre o corpo da mulher. A mulher tem o direito
né? Nós defendemos isso, de interromper uma gravidez num período que a gente considera seguro, até a 12ª semana, quando ainda não tem um coração, e, o coração está, né? Eu acho que ele já se formou, sexta semana já tem o coração, mas não tem cérebro ainda, o cérebro não está totalmente formado, mas não está formado, e todos os países da Europa, no México, Uruguai, eles permitem esse abortamento como um direito da mulher. Primeiro, a questão de saúde, porque as mulheres abortam sim. Uma pesquisa mostra que 81% das mulheres que abortam, elas já têm filhos, e que 88% têm religião, são católicas ou são evangélicas. Então não adianta dizer que a religião é contra. A religião é contra, mas tem até na Igreja Católica tem o movimento das mulheres, o movimento das mulheres poderem decidir de terem ou não o filho. E a gente sempre que fala do aborto, se controla a sexualidade feminina, nós é que temos que cuidar de ter ou não ter filhos, como se o homem, né, que é produtivo, ele é produtivo todos os dias, ele pode copular com qualquer mulher, qualquer momento, qualquer dia, ele tá procriando. Nós não, a gente tem um limite. Os métodos anticonceptivos, eles não são 100% seguros, nenhum deles, e o doutor pode confirmar isso, nenhum deles é 100% seguro. Camisinha estoura, DIU tem falibilidade, a pílula anticoncepcional também tem. Agora, quando acontece da mulher engravidar, todo mundo quer que ela assuma, como se fosse uma coisa sacralizada. Ai, a gravidez é uma coisa linda, maravilhosa. É linda para quem? Depende, tem mulheres que é lindo, maravilhoso, tem um companheiro, tem estrutura. Agora, para as mulheres que não têm, ou que não querem mais ter filhos, porque sobra sempre para a mulher, a condição da mulher é sempre penalizada. Então a gente tem que discutir essas questões, porque diz respeito ao nosso corpo, né? A nossa sexualidade. E eu não gosto muito de, quando vem todo esse dogma cristão, se tem vida, não tem vida, eu acho que isso está além dessa discussão, sabe, Cíntia? É uma coisa muito séria, muito grave, e que está na hora de a gente realmente olhar isso de frente. São 5,3 milhões de mulheres que abortam e 5 milhões de mulheres que têm filhos sem pai. É uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça que diz 5 milhões de crianças são que não têm pai. Então é muito bonito dizer assim, ó, engravide, fica com o seu filho, é linda a maternidade. Mas é ela que vai ter que levar para a creche, vai ter que cuidar, vai ter que despesas, dar... vai ter aquele filho carinho, que tá com todas as deficiências porque não tem um pai, quem é meu pai. Então, é uma hipocrisia social, às vezes, a gente pensar que é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Então, os outros países mais modernos, mais avançados, que não têm a religiosidade, né? A religião não manda no país, né? O nosso país também deveria ser assim, a bancada evangélica, a bancada cristã, não deveria interferir no legislativo, deveriam assegurar esse direito da mulher. Não quer dizer que nós vamos sair abortando, mas se a gente não quiser ter, a gente tem que ter direito. Um adendo importante. Na sua colocação, a doutora colocou que não importa se tem vida ou se não tem vida. Não, até a 12ª semana, todos os países da Europa, bom, nós estamos falando de Brasil, né? Não, mas a gente tem que pegar subsídios e o ser humano. Então, assim, a partir do momento que a vida ela já existe. Então, você pode ser então a gente tem que conservar sexagenário. Aqueles óvulos fecundados em laboratório tem que ser mantidos lá, não pode descartar. Aquilo é vida também. Aí uma mulher que é estuprada também não poderia abortar, porque também é vida. A doutora Honório vai confirmar isso. E a mulher que faz o aborto e morre, a vida da mulher não importa? Se você me der um adendo, eu... Tá, adende. Então, assim, a doutora Honório depois deve corroborar isso. Fruto de estupro, sim, anencefalia, tem as questões legais. Quando coloca em risco a vida da mãe, porque se tudo na vida a gente passar a se automartirizar, e você, enquanto mulher, eu vejo assim, se vitimizando um pouco. Não, porque a partir, eu tenho filhos, mas também já abortei. Com licença. A partir do momento que a mulher está tendo uma vida sexual ativa, ela tem que estar consciente das consequências. E como pode ser uma gravidez, pode ser uma DST, pode ser uma HIV. Pode, para o homem também. O homem que fecundou essa mulher, ele sai lindo, batido. A gente teve um caso agora, semana passada, de uma menina de 20 anos assim, que matou um bebê. A gente não sabe as condições que aconteceram aquilo, mas imagina o sofrimento dessa mulher.
Ela gestou, pariu e não teve condições de... A gente está falando o seguinte, por exemplo, a Rosane, obviamente, colocou o ponto de vista dela, que eu respeito todos, inclusive, porque eu acho que cada um sabe, né, sabe de si e acredita, entende, defende aquilo que lhe cai melhor e que, enfim. Bom, aí a gente está falando o seguinte, o Dr. Bellarmino tocou num ponto agora, que é o que eu quero jogar para ti, para ouvir a tua opinião. Existem os métodos contraceptivos, ou, por exemplo, assim, fui lá, fiquei grávida e o cara nunca mais olhou para minha cara. Não deveria nesse momento... Ocorre muito com pílula de seguinte, que é usado como método contraceptivo, que não quando na verdade não é. Que não é. Então, claro, existem outras formas de cuidar, ou se eu estou no período fértil eu não vou fazer sexo, quer dizer, existem outras opções. Perfeito. Orientações, porque feliz ou infelizmente... Né? Recai sobre a gente a responsabilidade a gente tem que mudar esse contexto social. Mas, claro, mas é o outro lado, por exemplo, então eu vou lá e engravidei de um cara que desapareceu. Como é que eu vou pra cama com uma pessoa que eu sei que pode desaparecer? Por exemplo, é uma pergunta que eu faço pra ti. E como é que ele vai pra cama, né? Com alguém que desapareceu? Também, ambos, né? Então, assim, não seria também, talvez, a banalização do ato sexual? Sim, eu me encaixo um pouquinho dentro disso. Eu sou mãe solteira, o pai da minha filha, ele me dá toda assistência, inclusive financeira, tudo mais, mas eu estou no dia a dia com a minha filha. Quem cria a tua filha és tu? Somente eu. Somente eu. Lógico, eu tenho o apoio da minha família, né, do meu pai, Não tinhas um relacionamento com ele? Eu morei 4 anos com ele, né, em outra cidade, não era aqui em Blumenau, mas quando eu voltei para Blumenau, eu criei ela sozinha, crio ela sozinha. Como se fosse um casal separado. Exatamente. Tá. Ele vem a ver com frequência, esse relacionamento pai e filha existe, até porque é uma questão que eu prezo muito, mas né? Mas sabes o quanto é difícil criar um filho sozinho. Exatamente. Né? Exatamente. E superou todas as adversidades aqui colocadas na situação de vítima. Tudo. Né? A mulher Terias é coragem muito de abortar mais. hoje, Mileide? Nunca. Uma gravidez agora, sei lá, conhecer alguém, pintou um clima... Tchaca-tchaca na buchaca, fiquei grávida. E agora? O que tu farias? Não. Com alguém que não tivesse um vínculo afetivo. Que a gente tá falando aqui já da questão do sexo, né? Sim, pelo sexo livre, para as pessoas que acham que Mas que eu cabe faria na vida novamente. Dela. Até porque cabe a cada mulher se cuidar, se prevenir, tem todos os métodos, os homens né? envolvidos no Exatamente. Mas caso acontecesse novamente, eu teria, de forma assim... Não teria coragem de abortar? De forma alguma. Teria novamente outro filho. Doutora, aí onde que entra a questão da lei? A gente já falou, o doutor Bellarmino adiantou, crianças que nascem sem o cérebro, que vão viver alguns... Frutos de estupro. Frutos de estupro, que eu acho que talvez seja um dos mais complicados de poder lidar. Doenças, patologias que colocam em risco a vida da mãe, tais ou quais a criança. diabetes, lúpus. É isso que assegura a lei? E quantos... Eu vou ao médico só e vou ter essa autorização judicial? Como é que funciona isso? Bom, boa tarde a todos. Praticamente já foi antecipado aqui as hipóteses legais expressas previstas na lei penal, onde o chamado aborto necessário para salvar a vida da mãe e também a gravidez fruto de um crime de estupro, essas duas hipóteses a lei permite o aborto. Uma terceira hipótese não legal, mas que os tribunais superiores, mais precisamente o Supremo Tribunal Federal, também hoje já permite, é o aborto nos fetos anencéfalos. Então, a anencefalia também, no ano de 2012, e aí a gente vê a polêmica do tema que também gerou nos próprios tribunais, porque a decisão da alta corte foi por maioria e não unanimidade, permitindo também o aborto para o feto anencéfalo. E, por fim, criminaliza a lei não só a gestante, que pratica o aborto ou que consente, e também, obviamente, aquela pessoa que nela pratica, e aqui eu tenho que falar, na hipótese legal, o crime de aborto. Tá, então aborto é crime pela lei, né? De 3 a 4 anos quando consentido pela mulher e quando não, para o profissional que o fez, acho que... a pena pode chegar até 10 anos, né? Até 10 anos em uma dessas hipóteses, e sempre com as causas de aumento, nas hipóteses de causar a gestante lesão corporal, nas suas várias modalidades, ou até mesmo ela vindo a óbito. A pena pode ser duplicada. Só para esclarecer que a anencefalia é o fato do feto vir sem o desenvolvimento cerebral, ou seja, vai ser um ser vegetativo. Então, isso impossibilita a vida. E apenas, só complementando essa situação do Supremo, vários pareceres naquela decisão demonstraram que a ciência diz que o feto ele vive, na sua grande maioria, por alguns segundos. Então, para evitar
esse transtorno todo à gestante. Antecipar o sofrimento da mãe, minimizar, interromper antes. A gente tem que parar aí para o intervalo, mas aí depois tem outras coisas que eu quero falar com vocês. Hoje, não vou falar o nome do remédio aqui, mas todo mundo sabe que se chega facilmente a esse remédio, que faz com que o aborto aconteça. A maioria das mulheres utiliza esse remédio dentro de casa, toma junto com alguma amiga ou com alguém que fica cuidando durante aquele período. Nem sempre essa história dá certo quando não fazem clínicas clandestinas, e aí vem o grande problema. Essas mulheres têm que procurar a unidade de saúde porque elas precisam fazer a curetagem, e aí vem toda uma dor de cabeça. Um tal de um remedinho que todo mundo sabe que faz com que o aborto aconteça. Muitas mulheres não conseguem abortar sozinhas e acabam tendo complicações e procuram a rede de saúde para resolver o problema, o que é um grande transtorno, porque a gente sabe o que tudo isso causa. Daí vem o medo da punição de falar que é aborto, e aí começa uma grande história. Nós estávamos falando o seguinte no intervalo: a mulher tem o direito de escolher se quer ou não ser mãe. Aí a pergunta que eu joguei para a Rosane foi a seguinte, agora que entrou o programa de ficar mocinha, é o seguinte: ao invés de tirar um bebê, não é mais fácil evitar a chegada dele? Os métodos anticoncepcionais não são 100% seguros. Não são nenhum Pode deles. Acontecer. Nenhum deles. Tem uma pesquisa não recente transar americana. Não seria a solução naquele período? Aí é que está. Nós temos que não transar. Os homens podem transar e fecundar todas as mulheres. É uma questão também de direito à sexualidade. E a responsabilidade é de ambos, do homem e da mulher. Quando a mulher engravida, casada ou não, solteira ou não, ela tem que ter esse direito de, num período seguro, que aquele embrião ainda se transformou num feto, de fazer. Eu estive em Cuba, conheci a sistemática legal e de sistema de saúde de Cuba, e as mulheres são muito tranquilas, muito felizes lá. Eu fui ao México, também lá no México as mulheres podem abortar. São bem resolvidas. Elas, assim, o índice de mortalidade em decorrência de aborto diminuiu drasticamente. Então é uma questão também assim, eu vou preservar a vida das mulheres. Da mãe, não das crianças. Porque as mulheres morrem abortando. E elas abortam, tá? As mulheres abortam quando elas não querem um filho. É um filho indesejado. Mas aí nós teríamos que ver melhor a questão de estrutura de saúde do país, de educação. Sim. Nós estamos numa situação tão caótica, Rosane, que para a gente poder se arvorar a exigir muito do cidadão ou da cidadã, e quero fazer um adendo em relação à sexualidade. O homem, sim, tem a sua parte de responsabilidade, sim, 50%. E existe o preservativo. A mulher tomando o contraceptivo, que é 99,99%, é uma dízima periódica, acho que não é 99. Mais o preservativo, a possibilidade de não se ter uma gravidez não planejada, aí é onde eu quero colocar a parte do homem também, é do casal, não é só da mulher. E a mulher passar a exigir do parceiro também esse preservativo. Porque não é só um filho que está em jogo. Sim, é uma doença. É um transtorno que vem para toda a sociedade. E o que ocorre? A maior parte, ao invés de procurar sistema de saúde, pergunta para a amiga sobre como fazer o abortamento. Nós que estamos no fronte... doutor, você não pode acessar isso e ir num médico. A gente chega no pronto atendimento, mulheres se esvaindo em hemorragia, por erro de dosagem do medicamento, porque não foi bem orientada. Então, assim, eu acredito muito que a gente possa ter uma política de orientação, prestação de serviço à gestante, pré-natais bem feitos. Essa divisão não é só questão da mulher, é o casal. O homem tem sim a sua participação. Tem 5 milhões de crianças sem pai, doutor. E a mulher tem que exigir, a partir do momento que a mulher exige o preservativo e está tomando anticoncepcional, eu diria que é praticamente zero a possibilidade de ocorrer. Agora deixa eu jogar a pergunta para cá. Se a gente, se o aborto fosse descriminalizado, será que nós não teríamos menos crianças? O meu papel aqui é fazer advogado do capeta, né? Eu sou obrigada a jogar os dois lados aqui para que vocês entendam. Será que a gente não teria menos crianças abandonadas se o aborto pudesse ser feito? Por exemplo, uma mãe leva uma gestação à frente, como a gente vê vários casos, joga a criança na privada, no cemitério, abandona, abrigos cheios. Será que talvez não seria uma solução para essas vidinhas que estão por aí, dependendo da boa vontade dos outros e da adoção de outros? Sim. Concordo em partes, mas aí eu acho que entra um pouquinho também do bom senso, da estrutura familiar.
independente, aí eu discordo um pouquinho da senhora, independente da pessoa ter um relacionamento, ter uma base familiar, que é o que toda mãe gostaria de passar para a criança, mas eu acho que cabe a ela ter a responsabilidade sobre a criança e levar em frente. É minha filha, eu preciso criar. Até independente, porque, como disse, na hora de ir para a cama todo mundo quer ir. Exatamente. E na hora da responsabilidade, independente do que aconteceu lá atrás, quem errou, independente de quem errou, a criança existe, fato. Então vamos educá-la da melhor forma para que ela não caia no erro que nós cometemos lá atrás. É porque vocês veem um argumento assim, mas não tem o que dá para comer. Né? Eu não vou ter como alimentar essa criança, Cíntia, eu não vou ter como criar. As mulheres que abortam hoje não são da classe, tem da classe média baixa, tem da classe média, tem da classe alta. Classe mais todos elevada. os níveis sociais abortam. Mulheres que são católicas, evangélicas abortam. O aborto, ele é uma realidade e ele mata muitas mulheres e se a gente for preservar a vida também, a vida da mãe também tem que ser levada em consideração. Se fosse tirada a criminalização do aborto, poderia ser orientada nos países que já têm implementado essa mulher que, né, engravidou, ela tem assistência psicológica, médica, das consequências disso, e ela é que toma a decisão. Só porque a gente luta pela descriminalização, não quer dizer que todas as mulheres vão abortar. É um direito dela querer ter o filho ou não, se ela tem uma estrutura familiar ou não, se ela tem afeto ou não, ela vai poder decidir. Eu gostaria novamente, doutora Rosane, assim... A gente tá do lado, assim, para isso, né? Pra me cortar o tempo todo. De propósito. Na verdade... E esse bebê aqui do lado. Na verdade, doutora... Esse embrião. Quando fala no direito do seu corpo, está tolhendo o direito do embrião. O embrião não pediu para vir, o embrião é uma realidade. Mas na natureza o feto já está ali, né? Na natureza então existe aí, a sexualidade como foi muito bem colocado, eu acho que nós temos que partir de uma estrutura, de uma questão familiar, pessoal, individual, e provações. Se cada revés, e o direito dela decidir se ela quer. Cada revés que a gente tiver na vida, a gente catapultar, ou seja, ficar o coitado e tentar, se não peitar, houve a gravidez... que o doutor disse que a gente está se vitimizando. As mulheres não estão se vitimizando. A gente quer ser protagonista da nossa história e o domínio sobre o nosso corpo. E lhe perguntar consultório, doutor, eu não quero ter esse filho. Qual é o método, qual é o período que eu posso abortar de uma forma segura, que não vai me provocar danos, que esse embrião não tem cérebro ainda, o coraçãozinho acabou de se formar. A partir do momento que a mãe é gestante, ela vai ter todo o meu apoio. Mas se fosse descriminalizado, eu fosse procurar no seu consultório, você teria que me orientar e eu ia tomar a decisão mais adequada e mais correta, dentro das minhas condições. E assim, agora, ser crime, colocar 5 milhões de mulheres na cadeia que já abortaram, eu acho meio complicado. Todos os casos coloca em risco a vida da mãe, ou seja, uma gama de patologias que em momento algum vai fazer com que essa mulher vá a óbito, ou se esse caso existir, a lei protege e vai ser interrompida. Tenho que interromper vocês por causa do nosso tempo. Doutora Honório, a gente falou do remedinho ali, né? Que a gente sabe que vende, as pessoas conseguem na internet, num clique. Pode ser denunciada a pessoa que vende, deve ser denunciada. Como faz para denunciar? Pode e deve, né? Se as pessoas se acharem incomodadas com o fato. As polícias têm os canais específicos. A inclusão desses remédios traz uma pena altíssima no Código Penal, cuja pena mínima é de 10 anos. Então, penas até mais altas do que outros crimes, inclusive até o próprio aborto. E o que eu chamo a atenção aqui também, essa discussão sadia em relação ao crime de aborto, mas outros crimes que podem também acontecer muitas vezes quando não ocorre o crime de aborto, como já foi citado aqui em alguns exemplos, o crime de infanticídio, que é o tal do estado puerperal em que a mulher se encontra, o próprio homicídio, se ela está consciente e quer tirar a vida da sua criança, e até mesmo essa inclusão de remédios, né, dessas drogas que muitas mulheres infelizmente usam para fins de dar fim à vida do seu filho, e às vezes até ela mesma pode vir a falecer nesse sentido. Tem mulheres, que é bom deixar claro, que usam o aborto como uma prática comum. Eu li a respeito, inclusive para fazer o programa de hoje, uma americana que ela já fez 16 abortos. E isso me chocou muito, porque uma mulher por 16 vezes ter uma gestação, eu tenho que ir embora, eu sei, pipoca, e abortar as 16 vezes é uma outra discussão para um outro programa, porque vamos piragendoar. Amei receber vocês. Obrigada. Pensa em casa sobre esse tema, discute, fala sobre isso com a família. É importante, é interessante.